Você já se sentiu perdido entre viver o agora ou pensar mais no futuro? Entre comprar alguma coisa que você quer muito ou guardar esse dinheiro para uma meta maior? Pois é, nesse vídeo eu quero te mostrar como definir prioridades financeiras sem abrir mão dos seus sonhos e sem se sentir culpado. E o melhor, com equilíbrio. Fica até o final, porque essas dicas vão transformar a forma com que você define as suas prioridades e a forma com que você conduz a sua vida financeira. Definir prioridades financeiras no nosso cotidiano é o equilíbrio entre realização pessoal e responsabilidade. O dinheiro, ele é uma ferramenta, ele não é um problema, mas ele pode se tornar uma grande fonte de estresse se mal administrado. Muitas pessoas acabam vivendo no piloto automático, gastando mais do que deveria, gastando sem planejamento, e depois se perguntam por que não consegue alcançar seus sonhos e seus objetivos. A chave para mudar isto é saber definir quais são as suas prioridades financeiras. Porque antes de você definir onde você vai investir o seu dinheiro, você tem que definir, você precisa entender o que realmente importa para você. O que realmente te faz sentir-se satisfeito. Algumas pessoas, elas preferem uma experiência diferente durante uma viagem, conhecer lugares diferentes, conhecer novos países, enquanto a outra prefere ter uma reserva de emergência mais robusta. Mas o que eu estou falando é que não existe o certo ou errado. O que importa é o que faz sentido para você e o que cabe dentro da sua vida, do seu cotidiano, do seu bolso. E é esse equilíbrio que a gente vai chegar durante o vídeo. Pois bem, se você não define as suas prioridades, o mundo, ele vai definir para você. Ele vai definir, porque se você não faz escolhas inteligentes no seu cotidiano, para sua vida, as coisas vão virar uma bola de neve e de uma forma ou de outra, você vai ser atropelado por isso e você vai ter que arcar com as atitudes e com as consequências das suas escolhas. Imagine que você ama viajar, que você vê todos os canais, segue todos os canais de viagem, você se deslumbra com as histórias que as pessoas te contam e você gosta, né, de toda essa novidade da viagem, você sente prazer nas poucas oportunidades que você teve de viajar. Isso é algo importante para você, mas você constantemente se pega sem ter essa oportunidade, sem ter dinheiro suficiente para poder realizar essas vontades. Por que ao invés de gastar pequenas quantidades diárias que comprometem a sua vida financeira, ir a um café, gastar com roupa que você já tem, fazer um upgrade em alguma coisa da tua casa que você já tem, mas você quer comprar um melhor, mas que naquele momento não seria necessário? Ou por que realmente você está o tempo todo fazendo coisas, substituindo coisas? Por que você não pega esses valores? Por que você não foca nesse objetivo e coloca em um fundo para a viagem? O que acontece é que a gente se perde. A gente se perde na direção que a gente quer ir. A gente se perde no que realmente importa. A gente muitas vezes não sabe definir o que realmente importa. A gente sente, mas a gente não consegue realizar isso de forma prática, de forma mais racional. Pequenas mudanças com constância, elas trazem grandes resultados. E é óbvio, né? Por que a pessoa gosta tanto de viajar e ela gasta com coisas que não a faz feliz? Falta de planejamento, falta de prioridade, falta de organização, falta de racionalizar o que realmente o que te faz feliz. Eu não sou contra você ter gostos excêntricos. Você não precisa ser super rico para você gostar de bolsa cara, de relógio caro, de relógio bom, ou de comprar uma joia ou outra. Você não precisa ser super rico para você ter isso. Desde que isso esteja dentro do seu planejamento e que isso não esteja ferrando com todo o resto da sua vida. Sabe aquela pessoa que pega o salário dela no início do mês e ela faz um churrasco, um churrascão? Ela compra carnes nobres, a melhor cerveja, tudo que ela tem direito, chama a família inteira, ninguém precisa pagar, é tudo de graça. E faz aquela festa gostosa e come carne de pescoço o resto do mês. Alguém conhece uma pessoa assim? Pois é, isso é muito comum e é mais comum do que você pensa. Aquela pessoa que tem um desejo impulsivo, que quer alguma coisa, que prioriza coisas que são extremamente passageiras e que compromete o futuro dela, que compromete o amanhã dela. Não é nem futuro muito distante, compromete o amanhã dela. Por isso que deve haver um equilíbrio entre o que você realmente gosta, o que te satisfaz. Pode ser uma coisa supérflua, não tem problema. Mas tem que haver um equilíbrio entre essa coisa supérflua e entre o que é essencial para você. O que faz diferença no seu dia a dia. O básico que você precisa para sobreviver. E você só alcança esse equilíbrio quando você faz escolhas inteligentes, quando você tem prioridades inteligentes.
Quando você consegue criar essa percepção do quanto você aceita pagar por determinada coisa, você está levando em consideração as prioridades em função da sua situação econômica. E definir as suas prioridades financeiras, ela te dá clareza entre dizer sim para aquilo que é mais importante para você, que vai te satisfazer, e dizer não para aquilo que não faz sentido, que não vai ser duradouro, que não vai ser, que não vai permear ao longo do tempo. Vamos para o passo 2: equilíbrio entre o presente e o futuro. Muitas pessoas acreditam que se planejar financeiramente é abrir mão da diversão. Mas e se eu te dissesse que dá para encontrar um equilíbrio? Você pode criar um sistema de divisão do dinheiro. Parte para o que você quer viver agora e parte para o seu futuro. Assim você se permite viver momentos de prazer sem comprometer a sua segurança. Porque a culpa financeira, ela pode ser um grande sabotador. Já aconteceu com você? Você se dá um presente, você compra algo para você e depois você se sente culpado por ter gastado com aquilo ou por ter gastado muito dinheiro em uma coisa que não era prioridade naquele momento. E essa culpa, ela acontece principalmente quando a pessoa ela tem a preocupação com o futuro, ela sabe que o futuro dela pode ser incerto se ela não tiver esse planejamento financeiro, e mesmo assim ela acaba cedendo, sem planejamento, ela acaba cedendo a algumas vontades. E aí ela fica naquele conflito. Poxa, eu tô comprometendo a minha segurança do futuro e você já comprou aquilo, não tem como devolver, você já usou e você fica naquele conflito. Você muitas vezes perde o prazer naquilo que você comprou por causa dessa culpa e de certa forma continua deixando o seu futuro inseguro. Quando você cria um orçamento que contempla tanto os desejos, que é o hoje, né, com a responsabilidade do futuro também, essa culpa ela desaparece. E para dar sequência a tudo isso que a gente está conversando, o próximo passo é priorizar, não é se privar. Priorizar as suas finanças não significa deixar de gastar. É fazer escolhas inteligentes, tomar decisões inteligentes. Imagine que você quer comprar um perfume caro, mas que você está com dó de gastar porque você sente que tem que economizar aquele dinheiro. Mas se aquilo estiver dentro do seu planejamento, do seu orçamento, isso não te impede de realizar aquele desejo. Esse balanço, esse equilíbrio entre presente e futuro, ele é essencial, porque quando você se priva demais das coisas, você se priva da diversão, você se priva de comprar algo para um autocuidado, você se priva de comprar coisas que você julga supérfluo, você se priva muito, parece que a gente se prende a um modelo de escassez. Eu não sei se vocês conhecem alguém próximo a vocês, da família, ou alguma pessoa que você sabe que hoje tem uma vida financeira confortável, mas que batalhou muito para chegar até ali. E aquela pessoa, ela se privou tanto, ela trabalhou, economizou, e ela ficou tanto nesse ciclo de privação, que no momento que ela conquistou esse conforto, essa estabilidade financeira, ela não consegue aproveitar. Ela não consegue usufruir disso. É óbvio que tem momentos na nossa vida que a gente tem que se privar sim. Eu acredito, por exemplo, que nos nossos 5 primeiros anos de carreira, quando a gente está começando a carreira, a gente tem que trabalhar, a gente tem que economizar, a gente tem que morar no lugar mais econômico, a gente não tem que se importar com casa, com casa bonita, a gente tem que se importar com o início da construção da nossa cama, do nosso suporte, do nosso alicerce. Então, quem está começando, mete a cara, trabalha, esquece um pouco da diversão. Passou desse momento, desse início que você começa a se estruturar, você começa a respirar. É importantíssimo que você comece também a usufruir daquilo, construa situações, mesmo que seja pontuais, mesmo que seja a cada 3 meses, sabe, a cada 6 meses, frequentar ambientes que você não está acostumado, para que você se sinta e para que você passe para os seus filhos também que você pode, que aquilo ali você também pertence àquele lugar, que você pode ter essas sensações, que você pode usufruir do que é bom. A privação em excesso, igual eu falei, tem situações que vai ter essa necessidade, tem fases da vida da gente que exige isso, tudo certo. Mas quando você construir um certo equilíbrio, você precisa começar a usufruir também disso. Porque quando você se sente no controle, isso evita arrependimentos. E o mais importante, você caminha rumo aos seus objetivos sem precisar abrir mão da sua felicidade. E com tudo isso, nós vamos construindo uma pessoa com o quê? Com prioridades. Então, se você está gostando
de todos esses passos que a gente está conversando sobre como definir de forma mais inteligente as suas prioridades, por favor, não se esqueça de clicar no gostei. Mas seguimos. A prioridade ela é importante não só financeiramente. A prioridade ela é importante em todas as áreas da nossa vida. E principalmente, o próximo passo que eu incluí aqui, que não é financeiro, mas que é importantíssimo, ter prioridade no seu tempo. Priorize o seu tempo. Por quê? O que é mais importante pra gente, pra mim, pra você, pra qualquer pessoa, do que o tempo? Quando se trata de questão financeira, de prioridades financeiras, isso eu tive uma criação com os meus pais muito de escolha. Então, olha, você pode ter isso, mas não pode ter aquilo. Porque neste momento a gente está priorizando outra coisa, então você pode ter isso aqui. Você cresce com um senso de que você precisa ter algumas prioridades, porque não dá pra ter tudo. E não dá mesmo pra ter tudo, gente. Tanto financeiramente, quanto a gente está falando agora do tempo, não dá para ter tudo. Por isso que é importante você crescer com prioridades. Mas eu sempre tive facilidade para definir as minhas prioridades financeiras. Mas quando a gente vai para prioridades de tempo, priorizar o seu tempo, o que é mais importante, escolha o que é mais importante. Eu sempre fui muito afoita na hora de fazer programação, então eu sempre enchia a minha programação, só que eu acabava não conseguindo fazer, porque a gente não tem tempo para tudo. A gente não tem condições de fazer tudo. Não é possível atender todas as demandas e todas as expectativas que nós temos. E isso é algo difícil muitas vezes de administrar. É tanta coisa que você quer fazer, e você acaba se perdendo e não faz nada. Você não cria prioridades dentro do seu tempo. Porque toda escolha, ela implica em uma renúncia em todas as áreas da nossa vida. Ter um bom gerenciamento do tempo não é você entuchar coisa na sua programação, no seu cotidiano, e você ter muita coisa para fazer o seu filho fazer natação, esporte e aula de piano e aula de não sei o que, e o menino tem que estudar, ele tem que ter boas notas. Respira, meu Deus, tem fase para tudo. Então a gente tem que escolher pra gente e pros nossos filhos também, coisas que sejam possíveis e que a gente consiga fazer com maestria, com mais prazer, aquilo que a gente define e escolhe. E eu tô falando isso como um desafio pessoal meu, de uma pessoa que até hoje, muitas vezes, eu faço programações que eu tenho que ir lá e me forçar, falar assim, não, pode tirar, elimina metade disso aí, porque não adianta se enganar, porque você não vai cumprir. E a partir do momento que você não cumpre, você perde um pouco da autoconfiança em você e você perde um pouco dessa prioridade de escolher o que realmente importa, o que realmente vai te impulsionar. Na parte financeira é extremamente difícil as pessoas terem prioridades. No Brasil, mais de 70% das famílias estão endividadas. E na maioria das vezes não é porque elas não recebem o suficiente, é porque elas não conseguem criar prioridades. E a partir do momento que você não cria prioridade, você também não ensina teu filho a ter prioridades, a fazer escolhas inteligentes. Em vez de tentar dar conta de tudo, escolha coisas que realmente vai te impulsionar, que vai trazer resultado. Divida a área da sua vida e escolha alguma coisa que vai desenvolver cada área da tua vida. Porque quando a gente reconhece que a gente nunca vai dar conta de tudo, a gente se sente um pouco livre, a gente ganha um pouco de liberdade. Liberdade para focar naquilo que é realmente essencial. Agora eu quero saber de você. Quais são as suas dificuldades em definir as suas prioridades financeiras? Se esse vídeo fez sentido para você, clique no gostei. Lembre-se de compartilhar com seus amigos, com as pessoas que você gosta, que você quer compartilhar dicas boas. Vai aparecer aqui uma playlist chamada My Money, continua assistindo. Tem vários vídeos falando sobre finanças, sobre organização financeira, sobre as dificuldades que a gente encontra no nosso dia a dia e os desafios de se desenvolver, os desafios de ter uma vida financeira mais sólida, mas que tudo é possível em função de um bom planejamento. Até o próximo vídeo!